5 sintomas da crise de ansiedade, esse é o nosso tema de hoje. E o primeiro sintoma é a palpitação. Palpitações são sintomas de uma crise de ansiedade. Vou só abrir um parêntese para dizer para você que, na realidade, o que nós chamamos de crise de ansiedade são ataques de pânico, tá certo? Então, ataques de pânico, eles vão ter aí como principais sintomas a palpitação. Mas talvez você se pergunte, Psi, como assim? E aquilo que eu sinto mesmo sem ter um ataque de pânico? Existem ataques de pânico que não são completos. Isso é, claro, tema para uma outra aula. Mas a palpitação é um sintoma que gera muito desconforto, muitas vezes levam você a pensar que está tendo um problema sério no seu coração e acaba sendo um sintoma muito assustador que a gente precisa ter muito cuidado com esse sintoma. O segundo sintoma são os tremores ou abalos. Você vai perceber que a sua mão ela começa a tremer, como eu trouxe aqui o nosso personagem. Observe que pode ser um sintoma que você nunca tenha experimentado, porque nem todos os sintomas vão aparecer para todas as pessoas e em todos os ataques, certo? Mas esses sintomas, eles podem sim aparecer, tremores e abalos, você começar a tremer demais, você não consegue, na realidade, controlar, né? Você pega aqui um copo, ó, e começa a tremer, tremer, tremer. Esse, inclusive, é um sintoma que acontece muito em pessoas que têm ansiedade social e elas, por causa disso, têm medo de comer em público, por causa do tremor. E aí ela já associa, olha, se eu comer em público, as pessoas vão perceber que eu estou tremendo, vão perceber que eu estou ansiosa e vai ser horrível. Elas acabam deixando muito de comer em público. Um terceiro sintoma é a sensação de falta de ar. Muitas vezes você vai dizer que é, na realidade, uma falta de ar, mas se faltasse ar, você não estaria viva. Então, você tem realmente a sensação de falta de ar. E isso ocorre porque, no momento em que você está com a sua ansiedade mais elevada, o que vai acontecer é que você não consegue respirar no tempo adequado. Existe uma hiperventilação. E aí, essa hiperventilação não permite que você, na hora que você inspira, você traga o oxigênio para dentro de você. E no momento de expirar, você leva embora o dióxido de carbono, que é um ar que a gente vai pensar aqui que não é tão saudável para estar dentro de você. O oxigênio vem e automaticamente há uma liberação do dióxido de carbono. Mas quando você está hiperventilando por causa de um ataque de pânico, você começa a respirar dessa forma. Então, você perde o tempo da respiração adequada, que seria aqui, ó. Esse movimento que, claro, acontece mais rapidamente, mas não há uma interrupção do processo. Então, num ataque de pânico, esse processo, ele infelizmente é interrompido e isso acaba sendo de um problema gigantesco aí para você que sofre com ansiedade. Então, a sensação de falta de ar leva a um grande desespero e você começa a ter pensamentos muito ruins, distorções cognitivas que vão piorar o seu quadro naquele exato momento. Então, é uma coisa levando a outra. Quando você tem a sensação de falta de ar, você começa a pensar que você não vai dar conta, né? Que as coisas vão ficar ainda mais graves. E aí tem um sintoma que eu vou falar lá no final, é o último sintoma, que é um sintoma cognitivo que acontece demais exatamente porque todos esses outros sintomas são muito assustadores e levam você a fazer uma leitura distorcida daquilo que está acontecendo, acreditando que você não tem a capacidade suficiente de lidar com a sensação de falta de ar ou com outros sintomas aí, como eu já citei, certo? O quarto sintoma é a dor no peito. Quando a dor no peito ela acontece,
nós estamos falando de um processo em que a frequência e força de contração cardíaca são aumentadas. Então, o que acontece? O seu peito, o seu coração, ele realmente vai parecer que está sendo apertado. Então, você começa a sentir uma dor no peito, porque realmente os músculos do seu peito, eles começam a contrair. E aí, nesse momento, você sente a dor no peito. Tem um vídeo que eu postei recentemente que fala sobre dor no coração, que você realmente começa a sentir também, faz uma associação de que essa dor no peito é o seu coração doendo, porque há uma contração desses músculos, certo? Então, a dor no peito também é um sintoma que é comum num ataque de pânico, que é assustador e que a gente precisa, claro, ter o cuidado de descartar causas orgânicas, né? Descartar possibilidades de problema de coração. Já existe uma ideia, né, geralmente distorcida pelo pânico, de que você está tendo um problema de coração, mas é fundamental que a gente tenha o cuidado realmente de descartar essa possibilidade antes de considerar que estamos falando de fato de um ataque de pânico, tá bom? Não pode descuidar. Agora, se você é essa pessoa que já foi ao médico, já passou por diversos clínicos, já fez diversos exames e você percebe que o médico diz a mesma coisa, o seu coração tá ótimo, sua frequência cardíaca tá ótima, tá tudo bem com você, e você continua sentindo essa dor no peito, e aí a sensação de que o seu coração também está doendo, então nós não estamos falando de um problema cardíaco, e sim de um ataque de pânico. Você precisa tratar isso no âmbito psicológico, tá? Antes de ir para o terceiro, eu quero já saber de você o que você achou desse conteúdo, conta para mim. E também eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, por gentileza, e se inscrever no canal para aprender a lidar com a sua ansiedade e lidar com a sua saúde mental. Esse é o meu propósito de vida aqui. Inclusive, se você sofre com ansiedade, tá? Tem aqui o link do meu treinamento completíssimo para você aprender a lidar com a sua ansiedade, descobrindo, identificando seus pensamentos ruins, aprendendo a mudar a maneira como você pensa. Olha que extraordinário. E você vai, obviamente, deixar de ter crises, você vai parar de ter crises porque você passa a assumir o controle não só da ansiedade, mas da sua mente. Então, dá uma olhadinha, o link está aqui na descrição, eu tenho certeza que ele vai ser um divisor de águas na sua vida. E aí, agora nós vamos então para o último, que é o medo de morrer. Nós temos o nosso personagem aqui, ele caiu, ele tem pensamentos, uma preocupação significativa em relação a morrer, e talvez você seja esse personagem. O medo de morrer é um sintoma de ataques de pânico. Quando a ansiedade está aumentada e a pessoa tem pânico, esses sintomas aparecem. Chamamos de sintoma cognitivo. Então, não é algo que acontece no aspecto fisiológico, tá? Porque aí tem muitos sintomas que eu falei, a maioria deles, se não todos, eles são sintomas fisiológicos ou físicos. E o sintoma medo de morrer é um sintoma cognitivo, ele tem a ver com o pensamento. No meu treinamento eu ensino muito isso para você. O que você pensa está ligado com o que você sente e com o que você faz. Então está tudo interligado. À medida que você começa a ter, por exemplo, a dor no peito, os tremores ou abalos, você tem as palpitações, né? Você tem a sensação de falta de ar, e aí você começa a perceber aquilo e aquilo te assusta, os medos, como o medo de morrer, por exemplo, eles começam a tomar uma força maior. E existe um ciclo aí interminável em que quanto mais você sente medo, mais esses sintomas pioram. E é uma coisa levando a outra. Que bom que você não vai morrer. Ninguém morre por causa de um ataque de pânico, mas é assustador.
Então, você precisa aprender a controlar esse aspecto cognitivo para ser capaz de interromper uma crise e fazer com que os sintomas fisiológicos eles acabem ali indo embora. Então, esses foram os 5 sintomas que eu quis hoje apresentar para você. Conta para mim nos comentários qual desses sintomas mais te assusta e eu vejo você na nossa próxima live, tá bom? Mas aqui no canal tem muito vídeo bacana, dá uma olhada que tem muito aí para ensinar para você em relação à ansiedade e melhorar a sua qualidade de vida. Até mais!